Olá, meninos e meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, para concluir esse capítulo, né? Esse conteúdo que nós trabalhamos a questão da liderança até aqui, a gente vai fazer hoje a leitura de um texto, né? Ainda dentro da Inteligência Sem Fronteiras, que trata a Universidade dos Pés Descalços. A aula de hoje ela vai ser breve, nós vamos fazer a leitura desse texto, fazer uma breve interpretação e aí vocês têm uma tarefinha para fazer, tá certo? Lembrando que a partir da próxima semana nós já vamos ter as aulas presenciais com os alunos dos nono anos, aqueles que responderam que sim na pesquisa, né? Então a gente vai ficar com esse canal por aqui e mais as aulas na escola, tá certo? Então vamos lá, Universidade dos Pés Descalços. Booker Roy nasceu em uma família privilegiada financeiramente. Viveu o que se pode chamar de uma vida de príncipe. Nasceu na Índia, na cidade industrial de Burmpur. Era filho de um engenheiro mecânico e de uma comissária de comércio exterior. Estudou nas escolas mais caras da cidade e, após concluir o mestrado sobre a língua inglesa, tinha tudo para se tornar um rico profissional, fazendo fortuna também por meio de todo o seu potencial intelectual. Em 1965, o estado indiano de Bihar passou por uma terrível crise de fome. Bunker Roy desafiou a família e decidiu morar por alguns anos em um dos povoados para ajudar a cavar poços de água. Nessa convivência diária, ele começou a perceber os maravilhosos conhecimentos que as pessoas daquele povoado possuíam. Sem frequentar grandes colégios ou universidades, aquele povo detinha saberes valiosos, mas pouco valorizados. Ali havia pessoas que, por meio da vivência prática, sabiam realizar edificações sólidas, com profundo conhecimento do terreno, do solo, das plantações, da utilização de recursos da natureza, do tratamento de doenças e de dores. Para difundir esses conhecimentos entre os membros do próprio povoado, de outros povoados da Índia e de outros países, Bunker Roy fundou, no Rajastão, em 1972, a Universidade dos Pés Descalços. E uma de suas produções é um fogão que funciona com raios solares e que pode atingir uma temperatura de 300 graus. Como as aulas são compostas por pessoas de várias localidades, a comunicação muitas vezes se dá por meio de gestos, mas algo que se destaca também é que todos se entendem. A Universidade dos Pés Descalços não oferece certificados aos que concluem os cursos. O objetivo é que os participantes adquiram e troquem conhecimentos para atuar nas comunidades onde vivem. Assim, os papéis de alunos e professores pois todos ensinam e aprendem ao mesmo tempo. A maior parte dos alunos é composta por mulheres, pois, segundo Buck, os homens querem fazer negócios e buscam outros locais para ganhar dinheiro. Já as mulheres, que são mães ou avós, possuem outros objetivos. Elas buscam dar a sua contribuição para melhorar a qualidade de vida do povoado onde vivem e dos povoados da região. A Índia, que apresenta tamanhas barreiras às mulheres, oferece, por meio da universidade criada por Buck Roy, novas possibilidades para que possam ser a diferença, para que possam liderar grandes mudanças a partir de pequenos atos. Então eu fiz questão de ler o texto inteiro, sem interrupção, e agora nós vamos fazer o comentário dividindo em pequenos pedaços. A primeira coisa que nós vamos focar é que essa pessoa que nós estamos falando, né, esse homem chamado Bunker Roy, ele nasceu numa família abastada, né? Como está dizendo aí, privilegiada financeiramente. E
ele podia ter se dado ao direito de viver a vida dele sem se importar com os demais, as demais pessoas, sem se preocupar se os outros estavam sofrendo com as diferenças e as desigualdades sociais ou não, se tinham oportunidade ou não de ir frequentar algum tipo de universidade para obter mais tipo de conhecimento ou não. E ele podia simplesmente se utilizar das regalias que ele tinha por já ter nascido em uma família que, de certa forma, proporcionava a ele um determinado bem-estar social e status, porque vocês sabem que na Índia, principalmente nesse período, essa questão das castas era muito era muito utilizado, né? A questão das castas sociais, que são quem nasceu numa determinada casta permanece nela até o fim e não teria como ascender, né? Hoje em dia, essa denominação das castas, o governo ele já fez cair por terra isso. Entretanto, existe uma questão cultural ainda muito grande na Índia com relação a isso, né? As pessoas não se misturam muito. Então, lá vai ter as castas mais, são os dos sacerdotes, dos professores, né? A maior e melhor casta, são dos Brahmas, né? Brahmas. Aí você vai ter várias. Mas eu não vou me ater a isso, porque o texto ele não trata disso, né? Só para esclarecer a vocês. E aí vem a caixa dos comerciantes, dos empresários, enfim. E ele poderia ter se valido disso para não ligar para nada. Mas ele não fez assim. Ele foi em busca da melhoria de vida para outras pessoas que precisavam. Por isso que ele saiu da cidade que ele nasceu, ele foi a esses povoados mais distantes e com pessoas mais carentes e mais humildes, e ele foi difundir o conhecimento que ele tinha nessas regiões. E lá, em uma determinada cidade, um determinado povoado, no estado de Rajastão, né, ou província, ele fundou essa Universidade dos Pés Descalços, onde ele tiveram várias criações, várias invenções, e dentre elas, uma das que mais chamou a atenção foi esse fogão, que era um fogão solar, né? Ele aquecia de acordo com os raios solares. E nessa Universidade dos Pés Descalços, as pessoas não tinham títulos, não obtinham certificados, qualquer uma das pessoas da comunidade podia participar. E essa questão de professores e alunos se confundia porque tanto eles ensinavam como aprendiam, não é? Era uma questão prática realmente para favorecer a comunidade, para favorecer a localidade, né? Os vilarejos, enfim. Era uma via de mão dupla que se trabalha como verdadeiro líder deve trabalhar em coletividade, em cooperação, né? Então ele exerceu realmente a liderança dele. E aí o texto fala que essa universidade ela era bem mais aberta às mulheres, né? Uma grande maior parte dos alunos é composta de mulheres, porque quando os homens começavam a aprender, eles já queriam negociar, já queriam colocar dinheiro, né, nas questões, e as mulheres não. Elas na ocasião, na cidade, elas utilizavam-se da Universidade dos Pés Descalços para aprender, para melhorar de vida, para melhorar a vida da comunidade em si. E aí, gente, nós vamos ter exemplos claros de liderança, né? Exemplos claros de como as pessoas podem ser líderes e vários líderes ao mesmo tempo. Não precisa ser um só. E aí, nesse caso, a utilização da visão multifocal, observar as coisas de diversos ângulos, diversos olhares, né? E lembrar sempre das características que
exacerbam a liderança multifocal. Então, esse texto ele é muito claro. E aí vocês vão responder uma tarefa que vai estar aí também arquivada, uma tarefa simples, só são 3 questões, a respeito desse assunto, finalizando essa parte de liderança multifocal que nós trabalhamos nesse capítulo todo, tá certo? Hoje eu disse que ia ser mais breve, realmente fui para não ficar cansativo. Um beijo grande e eu encontro vocês na próxima aula. Deus os abençoe.